compreendendo as dimensões de acessibilidade. Quando falamos dessas dimensões de acessibilidade e a sua aplicação, é importante nós sabermos, né, que a acessibilidade ela só vai acontecer dentro de um contexto, né, dentro de um espaço social, histórico, político, e que é importante que nós conheçamos esse contexto para que todas as dimensões de acessibilidade possam ser conquistadas. E que para essa conquista, né, é o trabalho que fazemos, eu diria, neste século, né? Então, estamos caminhando degrau a degrau para conquistar essas diferentes dimensões de acessibilidade. E nós vamos verificar, e já temos verificado, que nós já fizemos alguns avanços em algumas dessas dimensões e que estamos caminhando, né? E esse é o nosso desafio, né? Conquistar, né? As 6 dimensões que são postas pela lei federal. Tá? Então, vamos discorrer um pouquinho mais sobre cada uma dessas dimensões para verificarmos e refletirmos um pouco em que medida, né, nós estamos conquistando, nós estamos atingindo a acessibilidade plena, essa acessibilidade na sociedade, na civilização do conhecimento. A primeira acessibilidade trata da acessibilidade arquitetônica. E ela remete a quê? Basicamente, ela remete à construção, né? Às instalações, às adaptações de edificações, de mobiliários, de todos os equipamentos urbanos, né? As condições de acessibilidade que verificamos nas rampas, nos pisos táteis, nos banheiros adaptados, né? Nas rampas de acessos nos transportes coletivos, né? Os telefones públicos adaptados, os cardápios adaptados nas lanchonetes, nos restaurantes, né? Então, isso traz, né, uma acessibilidade que, sem dúvida, promove, né, a independência, a autonomia e o empoderamento. E que essa acessibilidade arquitetônica, ela está normatizada principalmente nas novas construções, né, nos novos espaços públicos, né? Os espaços que já estão construídos, eles vão sofrer adaptações, né? Eles vão ser reorganizados na medida das suas possibilidades, né? E verificamos, né, que alguns espaços históricos, né, são difíceis, né, de acessibilidade. Uma outra acessibilidade, também importante, que nós temos que avaliar, né, o quanto já conquistamos dessa dimensão de acessibilidade, é a comunicacional. E eu diria que aí nós temos avançado, e avançado bastante, né? Esta acessibilidade significa, né, acabar, né, eliminar qualquer barreira que impeça a comunicação, que impeça a possibilidade de relação entre as pessoas, né? Essa comunicação interpessoal, né? Então, qualquer limitação de acesso comunicacional, né, ele deve ser eliminado, né? E a acessibilidade comunicacional, nós temos visto que ela tem desenvolvido e ela tem conseguido, né, se ampliar e muito com o auxílio da tecnologia, né? De uma forma que a comunicação tem sido feita, né, com os deficientes, seja no uso de linguagem de sinais, linguagens corporais, a linguagem digital, né? Então, toda uma comunicação que sai, né, de uma comunicação restrita, né, à escrita, tá? E passa-se a diversificar, né, diferentes modos, né, de comunicação, o que aproxima as pessoas, né, o que possibilita um relacionamento interpessoal muito mais presente, muito mais eficaz. Tá? Uma outra acessibilidade, né, um outro desdobramento da dimensão de acessibilidade é falarmos da acessibilidade metodológica, né? E o que ela traz, né, do que ela trata. Basicamente, se vai trabalhar aqui com as diferentes possibilidades de metodologias de acesso.
Na escola, né, nós trabalhamos com as adaptações curriculares, né? Então, é flexibilizar, né, os modos de escolarização, né? E aqui entendendo, né, principalmente que o aluno, né, ele pode atingir ao conhecimento não necessariamente pela habilidade cognitiva, né? Ele tem diferentes habilidades que podem ajudá-lo no acesso ao conhecimento, né? Então, as habilidades corporais, habilidades musicais, né, que estão postos naquilo que se entende como as inteligências múltiplas, né? Então, são possibilidades metodológicas que se tem de dar acesso, né, às pessoas, né, àqueles que não têm este pronte, né, naturalmente, esta prontidão. Tá? Uma outra acessibilidade é falar da acessibilidade instrumental. Tá? E, basicamente, do que ela trata? Dos instrumentos, né, dos recursos que nós temos no mundo, né, sejam para uma vida social, seja, né, para uma vida escolar ou profissional. Então, todo e qualquer tipo de recurso, desde um simples lápis, né, até um computador, são recursos, são instrumentos, né, que vão ser utilizados tanto na vida escolar quanto na vida profissional e que vão facilitar, né, e que vão favorecer, né, o desenvolvimento da vida independente e autônoma das pessoas, desde a sua vida diária, né, desde o seu dia a dia, né, até atividades mais amplas, como atividades profissionais, atividades de esporte, né, atividades de recreação, quer dizer, né, tornam a pessoa com condições de participar, né, de todo e qualquer situação na vida social. Tá? Uma outra acessibilidade é a acessibilidade programática. Tá? E aqui nós temos crescido e diria que talvez estamos bem pautados, né? São os diferentes programas, decretos, as portarias, né? As leis, né? As resoluções que vão normatizar, né? Que vão regulamentar toda e qualquer instituição para que ela seja acessível. Né? E temos verificado que não só, né, as instituições públicas, as instituições privadas, as organizações, as escolas, elas têm legislações que dão essa segurança, que estabelecem possibilidades de acessibilidade. Cabe, né, às pessoas, né, criar essas condições de acessibilidade. Uma outra dimensão, né, e a última dessas 6 dimensões, é a acessibilidade atitudinal. E do que ela trata? Né? Especificamente, né, ela trata da atitude, né? Ela trata do comportamento, do modo como nós nos relacionamos com as outras pessoas. E diríamos, né, que essa acessibilidade atitudinal é com o que nós temos que trabalhar, né, que é sensibilizar as pessoas, sensibilizar a todos, né, conscientizar as pessoas de que vivemos hoje, né, numa sociedade que visa, que tem por paradigma, né, a acessibilidade, que tem por paradigma a inclusão, seja a inclusão social, a inclusão escolar, né, e que sobre esta pauta ela prima, né, sobre as diferenças individuais, está respeitando as diferenças individuais, que ela prima pela diversidade cultural, né? Então estabelece uma relação entre as diferenças e as diversidades, sem estabelecer qualquer tipo, né, de estigma, de estereótipo ou ainda de discriminação.